Ora, boa tarde, bom dia, boa noite. Neste vídeo vamos falar de uma coisa que se chama a Lei 220/2006, a Lei 220/2006. Pronto. Ora bem, isto é uma lei como muitas que passam na Assembleia da República, correto? A Assembleia da República aprova leis, correto? E o que é que diz esta lei, que eu não sei quem é que a propôs, não faço, nem quero saber e tenho raiva a quem sabe. Esta lei diz o seguinte: todos aqueles que exercem funções públicas ou de alguma maneira usufruem do dinheiro do erário público, ou seja, do dinheiro de todos nós e de todas nós, quando ficarem doentes ou por alguma razão não compareçam ao serviço, têm que justificar, se for a nível médico, através de baixa médica apresentada pelo Serviço Nacional de Saúde. Portanto, faz sentido. Correto? Ora bem, o que é que acontece? Vamos aqui supor, para vocês saberem o que é que está em causa, vamos aqui supor que alguém, não é? Que eu não sei quem, não cumpriu esta lei. Eu estou a falar desta, mas podia falar de outras que existem por aí fora. Estou a falar de uma em concreto. Estou a falar da lei 220/2006. Vamos imaginar que alguém não cumpria esta lei. Okay. Ora bem, vamos nos reportar ao governo dos Passos Portas. Ou neste caso ao governo PSD-CDS. Na altura, as pessoas eram obrigadas a ir às juntas de freguesia, associações, institutos de emprego e formação profissional, etc., onde tinham que fazer uma apresentação quinzenal. Se me perguntarem assim, concordas com isso ou não, meus amigos, eu acho que a pessoa, isto é a minha opinião, acho que a pessoa, eu ainda ontem fiz um vídeo sobre isto, eu acho que a pessoa deve, uma pessoa que está à procura de emprego, não é? Deve saber quais são os tipos de vaga de emprego que existem em cada uma das regiões do país, correto? Que é para dizer assim, ora bem, o emprego está bom, eu tenho mais facilidade em arranjar emprego no distrito A, ou no distrito B, ou na freguesia A, ou na freguesia B, ou no lugarejo A, ou no lugarejo B, não é? Isso quer dizer que a pessoa tem toda a liberdade para procurar emprego onde lhe for mais conveniente. Correto? Então o que é que quer dizer com isto? Quer dizer com isto que o cidadão tem que se adaptar às leis e não é a lei que se adapta ao cidadão. Tão simples quanto isto. Então vamos pôr aqui um cenário. Um cidadão em 2012, por exemplo, chega a uma região do país, faz os procedimentos que tem que fazer relativamente à sua vida, não é? Ou seja, vai tratar do número de identificação da Segurança Social, vai tratar, não é que esse cidadão possa ficar nessa terra, isso chama-se imigração com I, que é diferente de imigração com E. É migração com E, é sair fora do país. E imigração com I é fazer ir de um lado para o outro, mas dentro do país. Correto? Qual era o objetivo desta lei? O objetivo desta lei era, na minha ótica, proteger os serviços públicos, correto?
Do quê? Para que o cidadão pudesse questionar, não é? Quando alguma funcionária ou funcionário de um serviço público não se encontra no serviço, não é? Poder garantir, basicamente, que esse serviço funcione e que depois o cidadão ou a cidadã, não é, que está nesse serviço, correto, possa chegar junto do serviço, ou seja, livros de ponte, essas coisas todas, entradas, saídas, tudo, não é? Posso dizer assim, eu faltei estive doente, está aqui a baixa do Serviço Nacional de Saúde. Ora bem, isso a mesma coisa acontece com o cidadão. Segundo esta lei, a mesma coisa acontece com o cidadão. O cidadão tinha o dever, na altura, de fazer uma apresentação quinzenal em juntas de freguesia, câmaras municipais, juntas de freguesia, apesar das câmaras municipais também receberem dinheiro do erário público. Quer dizer que o cidadão tinha que ir ao IFP, tinha que ir não sei o quê. Ou seja, o raio da ação, não é, de um cidadão estava limitado ao sítio onde o cidadão ia procurar emprego ou não. Quer dizer o quê? Quer dizer que o cidadão, se não encontrasse emprego numa determinada região, num determinado lugarejo, numa determinada freguesia, não é? Ele podia se mover, podia. Não havia nenhuma lei que o impedisse de mover. Ele podia ir a outro distrito, ou outra região, ou outra freguesia, ver se havia vagas de emprego, porque naquele sítio não havia e ele tinha que se deslocar. Podia. Eu o impedia de fazer isso. Então o que é que ele tinha que fazer? A única coisa que ele tinha que fazer era chegar. Tinha que fazer os procedimentos que normalmente se faz, não é? Que é o seguinte: alterar a morada, alterar essas coisas todas, inscrever-se no IFP de outra zona de residência, fazer as apresentações quinzenais na junta de freguesia mais próxima. E agora colocamos aqui uma questão: então e se o cidadão não comparecesse a uma apresentação quinzenal, que era obrigado a fazê-lo? Correto? Ora, se o cidadão não aparecesse, era sancionado. Mas para isso a lei também protegeu o cidadão. Protegeu o cidadão e protegeu o serviço. Porquê? Porque o cidadão tinha 5 dias, e continua a ter ainda hoje, 5 dias para apresentar a baixa médica, correto? Passada pelo Serviço Nacional de Saúde, referente a essa falta, e dizer assim: eu faltei, mas está aqui a minha justificação. E se fosse no prazo de 5 dias úteis, tudo bem. Ok? O cidadão tinha o direito de faltar, porque as pessoas podem ficar constipadas, podem ficar doentes, podem ficar... Não é? Portanto, a lei protege o cidadão. Eu faltei, e mesmo que se tivesse que faltar outra vez, não é? Ele podia faltar outra vez. Não é? É assim: olha, eu estou de baixa médica, não posso vir fazer a apresentação. Mas a baixa médica é assim tão grave que você não possa sair do seu domicílio? Existem 2 alternativas que o Serviço Nacional de Saúde nos dá. Ou nós estamos em casa e só podemos sair com justificação, correto? Ou então podemos sair porque o médico achou, de alguma maneira, o médico do Serviço Nacional de Saúde achou de alguma maneira que a gente deveria sair, depende do quadro clínico de cada um. Quer dizer o que é com isto? Quer dizer que, mesmo estando de baixa, o cidadão podia fazer a apresentação quinzenal. Porque nas baixas médicas existe lá um quadradinho que diz carece de socialização ou não carece de socialização. Então, mas vamos simplificar as coisas. Portanto, o processo era o seguinte: se olharmos para esta lei, ponto 1, o cidadão faltou.
não foi a apresentação quinzenal. Qual é o procedimento que o serviço, que neste caso é a Segurança Social, porque o cidadão descontou para ter esse direito, correto? O que é que a Segurança Social faz? A Segurança Social corta o subsídio de desemprego, não é? Porquê? Porque o cidadão, no prazo de 5 dias, não apresentou uma baixa do Serviço Nacional de Saúde. Ou então existe outra possibilidade, que é a seguinte: o cidadão faltou, mas não foi ao Serviço Nacional de Saúde ter uma consulta. Foi um serviço privado. Então qual é o procedimento que acontece aqui? O cidadão, mesmo que seja no dia a seguir, chega lá e diz assim: olha, eu ontem tinha uma apresentação quinzenal, mas eu fui ao médico. E tenho aqui uma baixa do médico. O técnico de emprego do Instituto de Emprego e Formação Profissional, quando vir a baixa, ou seja, quando vir a justificação dessa pessoa que falta a apresentação quinzenal, só tem que fazer uma coisa: é olhar para a lei e dizer: muito bem, você faltou e realmente tem uma justificação médica. Só que a sua justificação médica não é do Serviço Nacional de Saúde. Portanto, o que é que vai acontecer? Eu não vou poder aceitar a sua baixa médica. Ponto. Então o que é que eu, técnico do IFP, vou fazer? Vou cancelar a sua inscrição, correto? E vou comunicar à Segurança Social que é que lhe está a pagar a baixa médica, como é óbvio. Vou para a Segurança Social lhe cortar a baixa médica porque o meu amigo faltou. Não cumpriu o Decreto-Lei 220/2006. Porque se o meu amigo chegasse ao pé de mim e me trouxesse uma baixa do Serviço Nacional de Saúde, tudo bem. Mas como não é do Serviço Nacional de Saúde, eu não posso aceitar. Procedimento correto. Correto seria se a pessoa em causa aceitasse. Isso aí é que era incorreto. Então o que é que acontece? Acontece que o cidadão fica sem o subsídio de desemprego porque não cumpriu esta lei. Só que esta lei aplica-se a todos. Não se aplica só ao simples desempregado que anda à procura de empregozinho, não é? E estamos-nos a reportar a 2012, por exemplo, ou a 2013 ou a 2014, não interessa. A lei está em vigor desde 2006. Ponto. Estamos-nos a reportar a 2000. Portanto, se existe desde 2006, a partir de 2006, a lei está em vigor. Ou seja, foi promulgada pelo Presidente da República. Se a lei está em vigor, a lei é para ser cumprida por todos. Aqueles que recebem dinheiro do erário público. Ou seja, dinheiro de todos nós. Ponto. Okay. Quer dizer o quê? O procedimento da técnica, ao não aceitar uma baixa passada pelo Serviço Nacional, passada por uma entidade privada, é um procedimento correto. Não se pode condenar a pessoa que cumpriu a lei. Correto. Mas isto quer dizer o quê? Quer dizer que eu, utente, não é? Por isso é que eu estou a fazer este vídeo, que é para vos informar. Porque como estas leis existem muitas no país, não é? E vão sendo aprovadas. E a gente só sabe dizer assim: a vida está má, a vida está cara, a vida não sei o quê. E não sabemos as leis que vão sendo aprovadas. Correto? Então o que é que acontece aqui? Acontece que esta lei foi aprovada para toda a gente. E quanto a isso, meus amigos, não há volta a dar. Não há mesmo volta a dar. Então, a Segurança Social só tem que fazer uma coisa: é cortar o subsídio de desemprego. Correto? E depois o cidadão, mesmo que se desloque para outra área de residência, faz os procedimentos que tem que fazer. Vai-se novamente inscrever no IFP da sua zona, trata novamente
dos seus documentos, tratar novamente das coisas todas, não sei o que, não sei o que mais, não sei o que, não sei o que mais, arranja emprego, começa a trabalhar, começa a descontar e a Segurança Social recebe os descontos da pessoa. Ponto. Correto. Então e agora vamos por este cenário. O cidadão, não é? Faltou uma apresentação quinzenal. Chegou lá e disse, eu faltei. Ok? Tenho aqui uma justificação médica. Eu não lhe aceito a justificação médica, eu vou-lhe cortar o subsídio de desemprego. Ponto. Ok? Porque eu tenho que olhar para a lei e a lei diz-me que eu não posso aceitar a sua justificação médica. Portanto, vou fazer uma comunicação à Segurança Social a dizer para lhe cortar o subsídio de desemprego. Ponto. Ok? O Presidente da Junta de Alcabidez de Cima faltou 4 dias ao trabalho, não é? Não esteve no trabalho o Presidente da Junta de Alcabidez de Cima, o Presidente da Câmara Municipal de Alcabidez de Baixo, o Presidente da Câmara Municipal não sei o quê, faltou ao trabalho. O deputado não sei o quê faltou ao trabalho. O funcionário do Instituto de Segurança Social faltou ao trabalho. O funcionário do IFP faltou ao trabalho. O funcionário das finanças faltou ao trabalho. O funcionário da Câmara Municipal faltou ao trabalho. O funcionário de não sei... Tudo o que seja receber erário público faltou ao trabalho. Justificação. Serviço Nacional de Saúde. Há. Não há, corta-se. Pronto. E ponto. Não há volta a dar. O que acontece? Acontece depois o cidadão tem o direito de... Não tem direito a reclamar. Foi cortado. Ponto. O que é que tem que fazer? No meu caso, não devia ter acontecido nada. Vou dizer no meu caso. Porquê? Porque eu, por esta altura, já devia ter tido uma junta médica. Mas como ela não ocorreu, não é? Eu tive que me reger por este artigo. Ok? O que é que isso quer dizer? Quer dizer que eu posso ser eu, mas pode ser outro qualquer. Ok? Eu não apresentei a baixa, porque aí também existe uma irregularidade. Porque se não aceitaram a minha baixa, não é? Também não podem aceitar a baixa do meu vizinho. Estão a fazer entender? Portanto, se o meu vizinho apresentou uma baixa que não foi passada pelo Serviço Nacional de Saúde, também, a lei também contempla que ele não pode receber o subsídio de desemprego. Ok? Isto aplica-se a todos e a todas. Ok? Depois, não havendo lugar a pagamento, não é? Nós dirigimos-nos a um serviço, um IFP, onde nós estamos inscritos à data de hoje, não é? E hoje é dia 10 de fevereiro de 2023, correto? E pronto, isto aqui, nós continuamos a nossa vida, estamos inscritos no IFP, essas coisas todas, correto? Uns estão a receber subsídio de desemprego, outros não estão, outros não sei o que, não sei o que mais. E o cidadão dirige-se calmamente ao centro de emprego da sua área de residência e diz assim, olha, em 2014, porque a lei ainda está em vigor, em 2014 eu faltei a uma apresentação quinzenal, não sei o que mais, e cortaram-me o subsídio de desemprego. E o IFP diz, mas não há problema que nós temos aqui o histórico, não é? Das suas apresentações quinzenais e não sei o quê, e nós vamos-lhe passar o histórico das apresentações quinzenais. E passa o histórico das apresentações quinzenais. Correto? Só que aqui diz assim, o meu amigo faltou, não é? Em 22/11/2012, no dia 23, foi apresentar a justificação e cortaram-lhe o subsídio de desemprego. Lei. Ponto. E depois está a dizer aqui, o meu amigo compareceu dia 7/12/2012. Não compareci. Então se me cortaram o subsídio de desemprego, o que é que eu ia lá fazer? Não compareci. Não tenho prova de provar que compareci. Então, hierarquicamente, como é que se recorre?
recorre-se à Comissão de Recursos, não é? Que neste caso, eu estou-vos a falar de Viseu, apesar de ter feito apresentações quinzenais em vários distritos. Mas, como estou em Viseu, não é? Como vos estou a falar de Viseu, isto aplica-se ao vosso distrito também. Ou seja, como é que você quer que eu prove, não é? Então, vocês estão-me a dizer, você desrespeitou o artigo de não sei das quantas. E agora estão-me a passar aqui um documento a dizer que você compareceu no dia 7/12/2022. Estão a dizer, você no dia 22/11/2022 não foi. E realmente não compareceu injustificadamente. Mas foi lá dia 7/12/2022. Não fui. Se me cortar o subsídio de desemprego, o que é que eu ia lá fazer? Ou eu, funcionário público, se me cortar o ordenado, porque é que eu vou trabalhar? É ou não é? Portanto, o procedimento, lei, e podem vir todos os advogados do mundo. Porque a partir do momento o meu amigo recorre à Comissão de Recursos e a Comissão de Recursos chega muito fácil. A Comissão de Recursos faz o seguinte. Ora bem, o meu amigo não compareceu. Ok, não compareceu. Qual é que foi a razão? Doença. Ok, contacta a pessoa responsável, ou o centro, neste caso o IFP, e pergunta: olha, a pessoa apresentou uma justificação médica, apresentou. E o que é que o serviço responde? Apresentou uma justificação médica, mas foi de um médico privado. E o que é que a Comissão de Recursos faz? Foi do médico privado. Então, se foi do médico privado, vamos-lhe cortar o subsídio de desemprego. Portanto, vem a decisão da Comissão de Recursos. O subsídio de desemprego é cortado. Ponto. Sendo que a Comissão de Recursos também está a ser avaliada por essa lei. Ok? Portanto, eu, Comissão de Recursos, vou ter que me proteger. Não é? E vou ter que dizer assim, não, lei é lei. Portanto, meu amigo, se nós cumprimos a lei, você também vai ter que cumprir. Basicamente é isso que lhe dizem. Correto? Portanto, eu tenho aqui um papel que basicamente está, podemos considerar, falsificado. Porque eu faltei no dia 22/11/2012 e está-me a dizer que eu compareci no dia 7/12/2012. Só que as bases de dados é que são diferentes. Uma, a origem do resultado, é uma base de dados chamada SIGAI. E a outra é uma base de dados chamada LSE. Mas uma coisa é certa, não é? Enquanto o Governo esteve em funções até hoje, dia 10 de fevereiro de 2023, esta lei continua no ativo. Correto? Então o que é que acontece? Acontece que existe aqui um documento que está falsificado. Porque se eu beneficiar do subsídio de desemprego, não é? Que é meu por direito, porque eu trabalhei para o ter, se me aplico a lei 220 de 2006 a mim, cidadão, também tenho que aplicar a todos. Correto? Então não me podem dizer, você no dia 7/12/2012 esteve lá. Não estive. Não tenho como justificar que estive lá. Correto? Então o que é que acontece? Nós vamos a um tribunal e apresentamos um relatório a dizer exatamente isto. Eu fui não sei o que, não sei o que mais, não sei o que, não sei o que, não sei o que mais, e fui não sei o que, não sei o que mais, não sei o que, não sei o que mais. Ok, isto é recepcionado por um tribunal. Correto? E depois isto provavelmente vai parar às mãos de um juiz que vai tomar uma decisão. Só que aqui existe uma coisa, o juiz não pode tomar decisões. Porque o juiz vai fazer exatamente aquilo que fez a Comissão de Recursos quando foi entregue o documento. O juiz vai dizer, o meu amigo está a falar aqui de uma lei. Eu não posso tomar uma decisão por si. Eu não posso tomar uma decisão para beneficiar o IFP ou a Segurança Social. Eu tenho que cuidar dos interesses do Estado.
Portanto, como o meu amigo está a falar de uma lei, eu não posso tomar uma decisão. Tenho que mandar isto para o Tribunal Constitucional. E o que é que as pessoas do Tribunal Constitucional vão fazer? As pessoas do Tribunal Constitucional vão ver se a lei está ou não está dentro da Constituição da República. A partir do momento que a lei se encontra dentro da Constituição da República, o processo está correto. Então, os juízes do Tribunal Constitucional o que é que vão fazer? Meu amigo não cumpriu a lei, os procedimentos foram corretos, a única coisa que vão fazer é que a lei se aplica a todos e a todas. Como é que se pode desembrulhar isto? Muito fácil. Se o cidadão não se dirigir a um tribunal e não apresentar os factos e o tribunal desconheça essas razões. Porque o tribunal não tem que saber se o cidadão A, ou se o cidadão B, ou se o cidadão C, não é? Ou se o cidadão E, ou se o cidadão F, ou se o cidadão H, ou não sei o quê. O tribunal não tem que se meter na vida privada de eu, contribuinte, entre a minha vida privada, eu, contribuinte, não é? Eu, que cuido de mim próprio, não é? Não tem que se meter na minha vida privada e não tem que saber das relações que existem entre mim e a Segurança Social. Não tem que saber as relações que existem entre mim e o Instituto de Emprego e Formação Profissional. Ok? Não tem que saber o que é que o Tribunal tem que fazer. O Tribunal, se eu informar o Tribunal, posso não informar. Não é? Posso não ir ao Tribunal. Ninguém me obriga a ir ao Tribunal. Eu só vou se eu quiser. Correto? A partir do momento que isto entra no Tribunal, a partir do momento que isto entra num Tribunal, que entra na recepção de um Tribunal, mesmo que seja distribuído, o magistrado pegar nisto não pode fazer nada. Tem que pegar nisto e mandar isto para o Tribunal Constitucional. Pronto. Isto é como funciona hierarquicamente os tribunais. Eu tenho dúvidas em relação à lei. A lei que está aqui é a lei que está aqui. Então, eu não posso tomar nenhuma decisão. O que é que eu tenho que fazer? Tenho que mandar para o Tribunal Constitucional averiguar se a lei está correta ou não está. Se a lei estiver correta, porque ela ainda está em vigor hoje, eu só tenho que fazer uma coisa: que se aplique a lei a todos e a todas. Qual é a única pessoa que pode desembrulhar isto que vos parece um novelo de lei, ou que vos parece um nó? Quem é que pode desenrolar isto? É o cidadão que faltou à apresentação quinzenal e que não se dirigiu ao Tribunal. Porquê? Porque se entendeu com as instituições. Ou seja, se o cidadão não informar o Tribunal não tem maneira de saber. Ok? Se o cidadão não informar o Tribunal, o cidadão não cometeu nenhum crime. Okay? Não matou ninguém, não fez mal a ninguém, não bateu em ninguém, não cometeu nenhum crime. A única coisa que fez foi, por desconhecimento, porque as pessoas não são obrigadas todas a saber as leis, por desconhecimento ou por inércia, o cidadão fez um procedimento, ou seja, faltou a uma apresentação quinzenal que estava em vigor na altura do governo Passos Portas, PSD-CDS, e chegou-se a um serviço e disse ao serviço: olha, está aqui a justificação. O serviço não aceitou. A qualquer altura, não interessa se foi em 2012, se foi em 2013, se foi em 2014, se foi em 2015, se foi hoje. A lei está em vigor. O juiz de qualquer tribunal, ao entrar este documento, não pode tomar uma decisão. Porque há uma coisa que vocês têm que pôr na cabeça: os tribunais não funcionam a nível regional. Os tribunais funcionam hierarquicamente. Os tribunais, a última instância é o Tribunal Constitucional. E os juízes do Tribunal Constitucional juraram cumprir e fazer cumprir a Constituição. E tudo o que ela implica, que é as leis que são aprovadas no país.
Quem pode desembrulhar este nó é o cidadão que não foi ao tribunal apresentar queixa. Tão simples quanto isso. Dado isto, ficaram esclarecidos? Ainda bem. Porque se isto seguir para a frente, acabou-se o dinheiro. Bom dia.